Amigos do Mega, eu sou o Francisco, mais conhecido como Chico. Como o Mega é um grupo que cresce muito, então muitos de vocês não me conhecem, tá? E eu estou fazendo esse vídeo devido a uma questão que surgiu com o Renato Silva a respeito de a madeira entortar e tal. Então, como é um assunto um pouco longo, então não adiantaria eu escrever. Então eu resolvi fazer o vídeo para tentar ajudar. Mas também é preciso que vocês saibam que eu não estou ensinando nada. Eu apenas vou compartilhar aquilo que eu aprendi nos meus mais de 50 anos trabalhando com madeira, tá bom? A grande questão é o seguinte, eu vou tentar fazer uma cronologia bem simples, desde a derrubada da madeira até chegar no consumidor final, tá bom? Então é assim, a primeira pessoa que surge nessa história é o mateiro. O mateiro é um cidadão, uma pessoa simples, normalmente de baixa instrução, mas que conhece uma floresta como ninguém, tá? Ninguém conhece mais do que ele. Então, ele é a pessoa, a primeira a entrar no mato e começar a marcar as toras a serem derrubadas. Em seguida, vem o Ione com a motosserra e começa a derrubar as árvores que ele marcou. Eu falo Ione porque o Ione já trabalhou com isso. Depois da madeira derrubada, cortada, então a tora vai para a serraria. Lá na serraria, ela é desdobrada e serrada. Aí vira tábua, sarrafo, caibro, viga, ripa e etc. E nesse período todo que eu já comentei agora, a madeira ainda está no estágio verde. Muito bem. Depois da madeira toda serrada, ela é colocada na segunda fase de secagem, que é murchar. Então, todo o excesso de água que ela já começa a partir desde o momento que ela foi cortada, até ser desdobrada e serrada, depois armazenada, ela vai perder o excesso de água que ela contém. E isso também se deve pelo fator de que o transporte da madeira é feito de caminhão. E um caminhão carrega X toneladas. O madeireiro vende a madeira por metro cúbico. Então, a madeira, quanto mais pesada ela tiver, menos ele carrega. Então, por isso que ele deixa uma certa fase que é para ela murchar. Tá certo? Bom, agora, para continuar o assunto, eu preciso abrir um parênteses aqui e explicar o seguinte. Nós estamos aqui falando de madeiras nativas, né? Não estamos falando de madeira de reflorestamento. Então, madeiras nativas, aquelas que você já conhece, que é a peroba, cumaru, copiúba, garapeira, cedro, mogno, imbu e etc. Todas essas madeiras são nativas. E como tudo que é da natureza é meio incerto, então eu vou fazer uma comparação com pés de laranja. Então você imagine lá, você tem, sei lá, 3 pés de laranja, vai, nativa. Então você vai lá, colhe um fruto de cada pé e provavelmente o que vai acontecer é assim. De um pé a laranja vai estar doce, da outra vai estar mais ou menos e de algum outro pé a laranja vai estar ruim, azeda ou qualquer coisa parecida. E com a madeira é a mesma coisa. Então você pode cortar 50 pés de peroba e depois desdobrar e serrar e vai ter os casos que vai ter madeira boa, mais ou menos, e as ruins. E lá mesmo na serraria, esse tipo de classificação já é feito lá, madeira de primeira, de segunda ou de terceira. Tá? Mas tem um detalhe, essa classificação de madeira não vai pela aparência nem nada, é pelas fibras da madeira, que aí só o camarada lá
é que conhece, e isso também é característico de cada tipo de madeira. Tá bom? Muito bem. Depois de, eu vou falar aproximado, mas geralmente é até mais, de 4 a 6 meses, essa madeira serrada vai chegar no depósito para o consumidor final. Muito bem. Madeira, ela não pode ser totalmente seca. Uma madeira totalmente seca não presta. Ela sempre tem que ter algum grau de umidade, tá bom? E quando surgiu essa questão do Renato, aí surgiram os comentários, né? Que até eu vou agora também falar aqui, que um deles foi que madeira seca não trabalha. Bom, madeira seca trabalha. Assim, de uma outra maneira, os marceneiros e carpinteiros se referiam a essa movimentação da madeira, de que a madeira respira. E o que ela respira? O ar dela é umidade, a umidade que contém no ar. Então, muita umidade, ela incha. Pouca umidade, ela murcha. Então, esse processo de murcha, cresce, a gente chama de respirar. Muito bem. A outra coisa também que falaram, eu anotei tudo aqui, é que também para a madeira não entortar ou qualquer coisa assim, vai muito do tipo de corte e dos veios da madeira. Não, também não é isso. O tipo de corte que é feito na madeira não interfere nela se ela vai entortar ou não vai entortar. Então você pode cortar madeira do jeito que for, que não vai ser isso que vai afetar dela entortar ou não. Vamos cair de novo naquele caso que eu já comentei, as laranjas. Tudo vai depender da natureza ou da própria árvore lá. Tem algumas que são boas e tem outras que não são. Tem algumas que entortam mais, tem outras que não entortam. E assim por diante, tá? Quanto aos veios da madeira, os veios da madeira são aqueles desenhos que se formam, certo? E esses veios normalmente acompanham a fibra da madeira. Mas não é os veios que entortam ou não entortam a madeira. Não tem nada a ver também. Na realidade, também a gente costuma dizer que a madeira de veio reverso. Mas na realidade a madeira não é reversa por causa do veio, e sim por causa da fibra. A fibra é que é reversa e não o veio da madeira. Tá bom? Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre por que a madeira racha ou empena. Dos fatores, né, entre tantos, um deles é a armazenagem. Às vezes, mal armazenada vai causar esse tipo de problema. O outro é a secagem rápida. Uma madeira que perde umidade rápido demais, ela tende a rachar e entortar. Ou então, é o que eu falei da natureza, né? Da própria natureza da madeira. Tem madeira que você pode desempenar e ela vai sempre entortar. É mais ou menos aquela história aquele ditado que diz: pau que nasce torto nunca se endireita. Tem um certo fundamento dentro disso daí, tá? Bom, falei disso daí. Agora, o outro fator, por exemplo, da madeira rachar, muitas vezes vai depender de que parte da árvore ela saiu, do tronco. Por exemplo, vamos supor que esse aqui seja um tronco que foi cortado de uma árvore enorme, e esse aqui é o primeiro tronco, a primeira parte da árvore. A base dela seria aqui. Então, o que acontece? Esta é a melhor parte da madeira porque é a mais grossa. Então, daqui é que sai a maior quantidade de pranchas largas e tudo mais. E é onde a madeira tem o cerne melhor. Toda vez que você corta uma árvore e ela tomba, com o passar de um tempinho curto,
ela trinca aqui embaixo. Isso chama-se o vento. Então essa trinca normalmente vai depender também da natureza, ser maior ou menor essa trinca, e ela acontece no tronco todo, tá? Então o que acontece? No pé da árvore, aqui nessa parte, é onde ela mais trinca. Então toda a prancha e madeira que for tirado deste pedaço, essa ponta aqui é a que vai rachar. Não tem jeito. Não adianta passar cola, não adianta proteger, não adianta fazer nada. É da natureza da madeira, tá? Muito bem. Então esses são os fatores que levam a madeira a rachar. No caso dela entortar ou empenar, é quase que a mesma coisa. Vai depender do armazenamento, da perca de umidade e também só não vai depender de onde ela foi cortada, tá? Isso aí é só em questão de rachar. O resto é coisas da natureza. E se ela tem tendência ou não de entortar, que nem eu já comentei, tá? Então tudo isso é coisas natural da madeira. Vamos supor que hoje, por algum motivo, alguém tenha plantado algum pé de peroba, ou angelim, ou seja lá o que for. Só daqui a 80 anos é que essa madeira talvez chegue no ponto de ser cortada. E devido ao fator da natureza também, muitas vezes o solo da onde ela estava vai também afetar na qualidade da madeira. Eu vou dar um exemplo em peroba, inclusive. Quando foi proibido o corte de peroba aqui no Brasil, depois de um certo tempo, começou a vir peroba do Paraguai, que faz divisa lá com Mato Grosso, então era nos dois países que tinha, e ainda tem lá, peroba. Mas o que acontece? Devido ao solo deles lá, a madeira peroba que vem de lá, ela era muito fraca, mas fraca mesmo, apodrecia rapidamente. Tanto é que me parece que até pararam de trazer. Então, toda peroba que vier do Paraguai não é boa. Infelizmente, não é boa. Tá bom? Tem um fator também de lua, mas isso aí, o assunto é tão grande que não vai adiantar eu entrar nessa história, que senão vai ficar muito longo a história. Bom, então, dito tudo isso que eu já falei, eu vou tentar entrar um pouquinho mais na área de secagem agora da madeira. Então é assim, a madeira para estar seca, ela realmente demora. Madeira seca em estufa não é boa, não é boa, por uma série de fatores que também eu não vou entrar em detalhes, porque senão o vídeo também vai ficar um pouco grande. O ideal da madeira é ela secar naturalmente, e se fosse possível, de pé, porque pela gravidade a água tende a descer, né? Aí ela fica lá embaixo e seca e evapora mais rápido. A madeira também, ela nunca fica no pátio a tora secando, viu? A madeira seca depois de serrada. Se deixar a tora lá para secar, aquilo ali vai ficar 10 anos e talvez não seque. Bom, toda a marcenaria antigamente, ela tinha o higrômetro, que é justamente aquilo que mede a umidade do ar. Então, dependendo da umidade do ar, eles alguns tipos de serviços nem faziam, porque a madeira ia absorver essa umidade, ela ia inchar, e depois qualquer serviço que fosse feito, quando ela perdesse e voltasse ao normal, ia causar algum tipo de defeito. Então, eles rigorosamente se baseavam no higrômetro para poder fazer os serviços, tá? Bom, outra coisa que antigamente não se fazia, era regra com quem trabalhava com madeira larga. Vocês podem reparar que todos os móveis antigos, e quando eu falo antigo, é de 1940 para trás, tá? Mais ou menos. 50 também ainda dá para trás. Então, se você pegar um guarda-roupa, um armário, um buffet, uma cristaleira, seja a peça que for, se vocês repararem bem, a maior parte das madeiras maciças são estreitas. Nenhuma é larga. Ninguém fazia móveis com uma prancha de madeira, seja lá o que for.
quando houvesse a necessidade de, no móvel, ter alguma parte larga, ou eles faziam uma grade e revestiam dos dois lados, colocavam compensado e revestiam, ou faziam só de compensado, tá? Mas nunca de madeira maciça. Por quê? Porque não tem jeito. A madeira, quanto mais larga, mais movimento ela faz. Bom, então esse detalhe é importante, viu? Hoje, eu não sei porquê, apesar que também eu acho bonito, é lógico, uma prancha de madeira e tal. É uma coisa bonita, mas para móveis ou alguma coisa que você vai usar em casa e tal, não é muito viável. Você vai correr o risco do caso da laranja. Tudo vai depender de que pé veio a laranja, né? Se veio de um pé bom, você está salvo. Agora, se for mais ou menos o ruim, vai dar problema com certeza, tá? Bom, outra coisa também que surgiu aí, ainda esses dias aqui, um assunto aí a respeito do Angelim. Então, falaram em Angelim não sei o que lá, Angelim não sei o que lá, e houve também um comentário de que existe uma infinidade de tipos de Angelim. Não existe. Na realidade, o Angelim são só 3. É o Angelim pedra, o Angelim vermelho e o Angelim amargoso. O que existe na maior parte das madeiras, e conforme a região, dão nomes diferentes. Então tem madeira que tem 10 tipos de nomes, mas se referem à mesma madeira. A peroba, por exemplo, a peroba é uma só. Não existe outro tipo de peroba, a não ser a que vocês conhecem, que é a peroba rosa. Mas quando terminou a peroba, que não podia vir mais, aí começaram a colocar o nome de madeira em peroba do norte, peroba não sei do que lá e tudo mais. E existe também a perobinha do campo, que não tem nada a ver com a peroba, é a perobinha do campo. Fora essas duas, não. Um outro que eu posso citar também, que eu lembrei, é, por exemplo, a embuia. Eu vejo muito comentário de embuia rajada, embuia preta. Não. Embuia é uma só. Agora, é o caso da natureza. Algumas embuias são rajadas, mais clara, mais escura, mas embuia é um tipo só e só existe no sul. Em mais nenhum outro lugar do Brasil ou fora do Brasil nasce embuia. Era só no sul que tinha a embuia. Bom, eu vou lendo aqui porque eu sou meio atrapalhado para fazer vídeo, então se eu não ler eu perco a linha do negócio. Bom, a secagem. Vamos falar um pouquinho de secagem de madeira, que é o seguinte. É difícil, eu ouvi também um comentário que dizia que a madeira perde durante um ano 2 centímetros. Eu não lembro direito o que é, que inclusive foi divulgado pelo IPT e tal. Tem um certo fundamento, não muito, mas por quê? Primeiro, a madeira para secar, o tempo que ela leva para secar, vai primeiro depender do tipo da madeira que estamos falando. Segundo, da região onde ela está armazenada para secar. Se for região muito úmida, vai demorar muito mais do que numa região que é mais seca. Então é difícil estabelecer um tempo para a madeira secar. O exemplo da embuia, lá no sul, ela levava 2 anos para chegar a ponto de alguma marcenaria utilizar a madeira para fazer móveis. Então, 2 anos que ela demorava para secar. Tá? Então, isso da madeira seca é muito relativa. E quando chega toda a madeira que chega aqui em São Paulo, ela está naquela fase murcha e não seca, fica difícil também. Por exemplo, como é que eu vou saber quando que aquela madeira foi cortada para saber quanto tempo que eu tenho que esperar? Então, isso de madeira seca, o único jeito, infelizmente, é o próprio tempo, a pessoa trabalhando e manuseando é que vai pegar essa artimanha, tá? Hoje em dia, por exemplo, só de pegar, não só eu, como a maioria, né, lógico, de pegar na madeira, dependendo da madeira, se eu pego um pedaço de peroba,
Só de pegar e sentir o peso dela, eu sei se ela está seca ou não a ponto de ser usada. E assim, a mesma coisa com as outras madeiras, tá? Então, é difícil saber se é madeira. O aparelhinho que todo mundo tem, eu já tive um também porque ganhei, não porque comprei, e já dei também, porque não serve. Eu fiz um teste, um simples teste. Eu peguei um pedaço de madeira e medi a umidade. Depois eu abri com um formão ela no meio e medi a parte interna. Já deu diferença. Porque ela só mede a parte externa da madeira. A interna, ela não mede, tá? Então também é complicado com o aparelhinho saber se realmente a madeira está seca ou não. Agora, independente dela estar seca ou ela não está seca, se ela for mal armazenada, ela vai entortar com certeza, tá? Bom, eu não sei se eu consegui explicar o que eu queria. Mas se houver alguma dúvida, lógico, por favor, não deixe de perguntar, que eu tento responder para melhorar tudo isso que eu expliquei. Então, a madeira também pode estar guardada durante 2 anos, se ela for para uma região que é muito úmida e absorve aquela umidade toda, ela também pode se movimentar. Isso é natural da madeira, tá bom? Bom, uma outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, como eu sou bem antigo, além de velho, eu sou antigo nesses negócios, como vocês sempre estão preocupados, e é lógico, com razão, sempre querendo saber qual a melhor maneira de se proteger a madeira de intempéries, né? E o que eu vou falar aqui é só sobre intempéries, não sobre cupim nem nada, tá bom? Antigamente, por exemplo, nas madeiras, principalmente dos dormentes, era aplicado um produto que é muito antigo, isso já vem de lá de trás, que se chamava creosoto. E ele existe até hoje, tá? É um produto natural e que era passado nos dormentes antes de serem colocados no chão, tá? Quem gosta e quer pesquisar, chama creosoto. Deve vender ainda hoje em dia, ainda deve ter para vender, tá bom? Bom, e para encerrar, eu gostaria de dizer só mais uma coisinha. Olha, todo bom marceneiro tinha que saber lidar com os veios da madeira. Saber casar o veio e tal, para quando o móvel tivesse pronto, tivesse aquela aparência de que fosse até uma peça única. Sabe? Não poderia aparecer topo, nem cavilha, prego ou parafuso. Naquele tempo, isso era proibidíssimo. Não poderia aparecer nada disso daí. E o carpinteiro tinha que saber lidar com a tortura da madeira. Por quê? Porque não é fácil você só conseguir madeira reta, né? É muito difícil. Então, o carpinteiro precisava saber lidar trabalhar, né, com a tortura da madeira, tá bom? Agora, o que os dois tinham em comum, o marceneiro e o carpinteiro? Os dois tinham que saber e entender de fibra da madeira, que esse é o mais importante, tá bom? Tanto o marceneiro das antigas e o carpinteiro, de olhar a madeira e suas fibras, ele já tem uma ideia se ela tem tendência a entortar ou não. Mas isso é só com o tempo. Bom, amigos, a minha tentativa é o que eu falei, é passar a experiência que eu tenho, não estou ensinando nada, tá bom? Quem sou eu para estar ensinando alguma coisa? E ajudar, tá certo? Qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigado.